Olá pessoal, boa tarde, saudações a todos e todas. Estamos aqui em mais uma gravação para o canal Cocriando e também para o canal Gets UFC no YouTube, em simultâneo também aí para os principais agregadores de podcast. Eu me chamo Edvander, sou bibliotecário aqui do UFC, mestre em Ciência da Informação e vou estar aqui na mediação desse momento com os nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para contribuir aqui na nossa disciplina de conteúdos digitais, né? Vou fazer aqui uma breve rodada de apresentação com os meus colegas de disciplina e com a professora Andréa Soares, que é a docente aqui da disciplina no PPGC e UFC, tá? Boas-vindas a todos e todas, que nós possamos aí aproveitar esse momento de mesa redonda virtual, intitulado Preservação Digital, Fundamentos e Desafios. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Júnior. Podem me chamar de Júnior. Eu sou farmacêutico, sou estudante do PPG de Ciências Farmacêuticas da UFC. Boa tarde a todos. Eu sou Jarina, sou haitiana, doutoranda da PPG na área de saúde coletiva da UFC. Eu sou Marisa, sou professora, sou especialista em psicopedagogia, sou formada também em licenciatura específica em língua portuguesa. Tudo isso na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Boa tarde a todos e todas, me chamo Josivan, sou arquivista aqui da UFC e também estudante do mestrado em Ciência da Informação. Boa tarde, eu sou Andréa Soares, professora do curso de fisioterapia e também do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. E sou a professora que ministra e coordena a disciplina de conteúdos digitais e suas técnicas de produção e preservação, a razão pela qual nós organizamos esse momento com a ajuda do Edvander. Joia, então eu vou chamar aqui à tela os nossos convidados, né, dessa tarde. Professor Henrique Machado e o professor Humberto Inarelli, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite. Vou trazer ambos aqui à tela, para que eles possam se apresentar para o público, né? E a gente dá sequência aqui a esse momento de palestra, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Cada um trouxe aí o seu tema em específico, atribuiu o seu título, né, a sua palestra, dentro da proposta da preservação digital. Então, vou deixar vocês na tela, tá? Para que se apresentem. Na sequência, o professor Henrique inicia sua abordagem e eu já projeto aqui os slides. Ok, professor? Está com vocês. Boa tarde, meu nome é Henrique. Eu sou bacharel em arquivologia, mestre em patrimônio cultural. Atualmente sou arquivista da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e doutorando do PPG de Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade de Pelotas, UFPEL. Bom, boa tarde. Inicialmente queria agradecer o convite, estar aqui com o grupo do programa de pós-graduação aí da Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Então agradecer também ao Edvander pelo convite e é isso, pessoal. Bom, eu sou o professor Humberto Celeste Narelli,
tá? Eu sou doutor em Ciência da Informação, formado pela Universidade de São Paulo, né? Pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Tenho mestrado também em Engenharia Mecânica, especialização em educação e também minha graduação vem da área de tecnologia, né? Eu sou analista de sistemas, né? Atualmente, eu coordeno o arquivo Edgar Lenro, aqui na Universidade Estadual de Campinas. Coordeno também um projeto que é ligado à instituição que eu sou professor, que é o Centro Paula Souza, né, a faculdade aqui de Tecnologia de Campinas. E esse projeto também está relacionado à documentação digital, ao repositório de documentação digital aqui do Centro Paula Souza, né? A gente chama esse repositório de RIC-CPS, tá? Que é o Repositório Institucional do Conhecimento do Centro Paula Souza. Também estou ligado, né, e coordeno também um trabalho bem interessante aqui na Universidade Estadual de Campinas, que é um repositório institucional de documentos digitais, né, mais voltados para documentos permanentes, chamado RedZap. Tá? Então, e trabalho e estudo nessa área de documentação digital, eu brinco desde que o milênio virou por aqui, né? Então, eu estudo essa parte desde o fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Acompanhei aqui a trajetória do professor Henrique também, né, desde quando ele começou. Para mim é um prazer estar aqui com o professor Henrique também nessa empreitada e agradeço a vocês que estão assistindo essa transmissão. Acho que é isso. Bom, vamos começar então. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e ainda mais nessa coincidência de estar junto, dividindo esse momento com o professor Humberto Narelli, que é uma das principais referências que eu utilizo desde o meu TCC na graduação, minha dissertação, agora na tese eu estou utilizando ele, já utilizei diversos trabalhos dele também nos artigos que eu fiz, então para mim é um momento muito especial assim na carreira acadêmica, a gente tem que reconhecer aquelas pessoas que nos ajudam a ir mais longe. E no caso, o professor Humberto Narelli é uma dessas pessoas, né? As obras dele são de alta qualidade. Então, aqui nessa tarde, vamos ter uma boa discussão. E eu pensei, para minha palestra, fazer algo um pouco mais introdutório, mais básico, talvez um nivelamento inicial. E depois, acredito que o professor Inarelli, pelo próprio título da palestra dele, acredito que ele vai avançar um pouco mais ãh, do que eu vou apresentar aqui. Talvez ele avance bem mais do que eu apresente aqui, enfim. Então, eu escolhi esse título, Ambientes Digitais Confiáveis, Gestão, Preservação e Acesso, falar no geral do que se tem hoje em matéria de preservação digital, a importância do ambiente de gestão para a preservação também, sempre se pensar antes de preservar, e o pós-preservação imediato, que seria o acesso, porque a gente não preserva só para guardar as coisas, se preserva para se ter um ambiente de acesso. Então, como cronograma de início, apresento alguns desafios do documento digital, depois a importância da gestão de documentos, a importância de uma custódia confiável, posteriormente vem a preservação de longo prazo em si, e como que seria um sistema de arquivos ideal, uma visão macro desse sistema. Nos desafios do documento digital, vamos perpassar algumas questões como o contexto em que esses arquivos estão inseridos, a complexidade da tecnologia, todas essas camadas que temos de software, de formato, as especificidades da arquivologia, o grande problema da obsolescência, a importância de padrões abertos. Para cada sessão, eu coloco um QR Code ali com um artigo, algum estudo que se relaciona com o que eu apresento nela.
Então, atualmente temos um contexto de transformação digital, sempre por uma demanda de uma tecnologia supostamente melhor do que a que está sendo utilizada, que sempre vai visar produzir, editar e difundir melhor os documentos. Então, são várias ferramentas que, ao longo do tempo, foram sendo inseridas. Alguns anos atrás, não se pensava em trabalhar em nuvem, por exemplo. Hoje em dia já é algo batido, hoje em dia já se fala em inteligência artificial apoiando a pessoa que está trabalhando com documentos digitais. Paralelamente a isso, a gente construiu uma dependência pela informação. Nós precisamos e muito da informação. Informação é poder hoje em dia. E essa informação ela está em ambientes vulneráveis, em sua maioria. Não são ambientes construídos sempre considerando normas relevantes, seja princípios de arquivos, seja normas de preservação digital. E dependendo dessa informação, de onde ela vem, qual que é a finalidade dela, isso pode acarretar uma insegurança jurídica e, consequentemente, isso pode se constituir num empecilho para que pessoas exerçam a sua cidadania plena, em alguma perda documental no futuro, alguma incapacidade de comprovar que um documento é autêntico. Então, hoje temos possíveis soluções, que seriam as políticas em nível organizacional, tanto para gestão, preservação e acesso, mas também a segurança de tudo isso. Não podemos esquecer que estamos em um meio com o fator tecnológico impactando todo esse ciclo de vida da informação digital. E temos várias complexidades nessa informação digital que já tem origem na sua natureza. Aquelas incompatibilidades de um formato para outro, de uma versão para outra, muitas vezes, que se tem recursos que são acrescentados, a fragilidade de suportes, amplamente discutido já, a facilidade de alterar, copiar, excluir essa informação, ela é muito maleável, ela é muito manipulável, e isso se refere tanto a uma qualidade, que é a facilidade de nós conseguirmos trabalhar com essa informação, mas também isso também se refere a algo ruim como manipulações não autorizadas, não registradas, a falsificação em si. Logo, precisamos também de um aparato tecnológico específico, muitas vezes, que isso vai desde o conhecimento, que pode ficar restrito a certas plataformas, hardware necessário e a camada de software, que eu acredito ser a mais complexa das três, não querendo dizer que as outras não são complexas, mas a de software vai ter sistema operacional, vai ter aplicativos, formatos de arquivos, metadados, a importância de uma banda de internet que seja suficiente para se trabalhar ah, questões com problemas de vírus, ataques cibernéticos, vazamentos de dados, a própria obsolescência tecnológica, enfim, são várias complexidades na camada de software. E temos aquela diversidade de sistemas operacionais. E quando a gente pensa numa documentação que ela é de caráter público, é preferível utilizar um padrão aberto. Quando a gente pensa na nossa informação privada, nos nossos documentos, aí sim cada um usa aquilo que quiser, mas o padrão aberto ele continua sendo mais simples por conta da questão do código ser disponível via uma licença de distribuição, enquanto padrões proprietários eles são essencialmente comerciais, então eles têm uma outra finalidade. Então, são questões que devem ser pensadas ao longo de um projeto de preservação digital. Temos o software interpretador, que é aquele em que nós utilizamos para criar o documento, editar o documento, acessá-lo também. Então, é importante que ele também seja um software livre, com código aberto, tanto para reduzir custos, quanto para produzir formatos de arquivo que sejam adequados para preservação. Por formatos de arquivo, temos uma ampla gama de formatos
de áudio, de imagem, de vídeo, de texto. Aqui na tela eu trago alguns prints gerais das várias possibilidades que nós temos de formatos. Então, são muitos, e aqui só listando alguns principais. Tem vários outros que caíram em obsolescência, vários outros formatos serão criados ainda no futuro, outros aqui vão receber atualizações e vão ser reformulados ao longo do tempo. Então, há várias possibilidades e a gente vai multiplicando isso. Temos vários formatos, vários softwares e mais de um sistema operacional possível. Aliado a isso, no caso dos documentos de arquivo, temos as especificidades da arquivística, que vai ser tanto manter os tradicionais princípios do documento analógico na versão digital, manter a sua organicidade, o registro de sua proveniência, autenticidade, unicidade, todas as funções lá, 7 funções do Rousseau e Couture, elas também vão existir no ambiente digital. Vamos estar sujeitos à legislação vigente, seja de acesso, de privacidade. Cada lugar, cada contexto geopolítico tem uma tradição arquivística específica, então outros países vão ter uma corrente que predomina e, e assim a sua gestão ela vai se adequar a essa corrente. Então tudo isso passa a ser reinterpretado no ambiente digital. Não que essas teorias tradicionais elas estejam batidas ou não tenham valor. Não se trata disso. Se trata de uma reformulação para conseguir atender essa nova demanda que o digital necessita. A questão da obsolescência é manifestada em hardware, software e suporte, podendo chegar até mesmo nível de conhecimento. Eu não encontrar um profissional que consiga lidar com uma máquina de 20 anos atrás ou com um software muito antigo. Enfim, questões diversas podem acarretar a questão da obsolescência do conhecimento. Como consequência, ali, como causa, a dificuldade de leitura, de interpretação e até mesmo a perca dos documentos, por eu não conseguir ler, por eu não conseguir interpretar da forma correta, e aquela necessidade de interferência humana. Aqui é o ponto que o digital ele não sobrevive sozinho, ele precisa de uma interferência humana, uma interferência adequada, claro, para que ele não se perca, tanto a perca lógica de não conseguir interpretar, como uma perca física da mídia ser danificada, extraviada, enfim, sofrer algum tipo de degradação. Então, minimizamos isso com padrões abertos, para reduzir essas preocupações em relação a direito autoral, também para poder compreender a estrutura desses formatos de arquivo, o funcionamento dos softwares, diminuir o custo com as licenças, tendo agora licenças mais claras que vão simplificar o processo de preservação digital. E isso deve contemplar também emuladores abertos, conversores de preferência, os padrões de metadados, os sistemas informatizados que estão sendo utilizados nesses ambientes de gestão, preservação e acesso, e outros diversos que se relacionam com eles. Ao contrário do padrão aberto, o proprietário ele torna o acervo muito dependente do desenvolvedor, que por vezes ele pode cessar suas operações, então não teria um suporte no longo prazo, de modo que a sua descontinuidade implica em migrar para uma outra tecnologia, por mais que a migração seja uma estratégia de preservação, mas é uma migração que pode ser evitada, nesse caso, quando se usa um padrão aberto e adequado à preservação. Então, nessa primeira parte, separei aqui um slide com questões que são importantes de levar aos gestores, pessoas que não são da área e que, por vezes, imaginam que o digital é a solução dos problemas, quando, na verdade, ele é mais complexo. Ele tem um jeito específico de se lidar.
Então, as próprias facilidades do documento digital também vão se configurar um ponto de vulnerabilidade, é muito mais fácil editá-lo, é muito mais fácil apagá-lo, disseminá-lo sem uma autorização. É preciso uma infraestrutura tecnológica adequada, não é qualquer armazenamento caseiro que vamos usar para resolver o problema de uma instituição, não é colocando tudo num HD externo, não são essas soluções simplistas. É preciso de conhecimento específico, não basta só contratar aleatoriamente pessoas de tecnologia ou pessoas de arquivo que muitas vezes nem sempre dominam conhecimentos de preservação digital. Então, aqui, quando eu falo conhecimento específico, é conhecimento de preservação digital, claro, com uma interdisciplinaridade com outras áreas. Outra questão também é que a informação digital ela precisa estar organizada, não é só colocar tudo em dígitos binários que resolve, também vai precisar de uma classificação, vai precisar de metadados. E essa tecnologia ela está em constante mudança, então nada do que a gente adota aqui vai ser uma solução definitiva. A qualquer momento pode ser necessário fazer mais uma intervenção, uma interferência, para se continuar preservando esses documentos. Nessa segunda parte, umas pinceladas sobre o ciclo de vida dos documentos, a importância da gestão arquivística e alguns tópicos de segurança da informação, bem gerais. Então, antes da preservação, gestão. Por que isso? Porque se não for bem planejado como esses documentos são produzidos, se não for bem planejado os sistemas que estão gerindo esses documentos já numa fase administrativa, é possível se perder questões como autenticidade, é possível ah, ter um vazamento de informação, não ser gerido de forma adequada. Então, antes da preservação, sempre pensar na gestão. E é preciso compreender os padrões que se utilizam nesses softwares de gestão, desenvolver, implementar um sistema de gestão. O mais popular seria o SIGAR, os documentos de arquivo. Já estabelecer níveis de interoperabilidade com sistemas administrativos para que esses documentos eles sejam capturados dos sistemas administrativos para um SIGAD. Então, com níveis de interoperabilidade, isso vai ser muito mais simples, capturar esses documentos, essas informações. E já se pensar em criar uma cadeia de custódia, que vai começar na gestão, vai se estender até a preservação, e ela tem que ser protegida para que assim seja um dos pilares para se manter a autenticidade desses documentos. Então, a gestão ela é muito importante para a preservação digital. Então, a gestão arquivística ela vai visar sempre buscar a confiabilidade do sistema e a autenticidade por meio do plano de gestão arquivística de documentos. Sendo a gestão, trago aqui o conceito, né, o conjunto de procedimentos e operações técnicas sobre o ciclo de vida, toda aquela história da produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento dos documentos digitais. O sistema ideal para gestão seria um SIGAD, uma solução para controlar todo o ciclo de vida dos documentos, e ele também vai ter uma capacidade de gerir o documento digital, o não digital e o híbrido. Então, se temos um processo que ele estava tramitando em ambiente analógico e a partir de um determinado momento se implementou o sistema digital e temos parte daquela documentação analógica e parte digital, um SIGAD ele consegue gerir. Também é possível fazer referência a documentos que tramitam essencialmente em ambiente analógico para facilitar a gestão. Então, o SIGAD é uma boa alternativa para as instituições contemporâneas que possuem acervos analógicos, possuem acervos digitais e também possuem acervos híbridos já. Temos alguns padrões para esses sistemas, padrões para a gestão de documentos. Então,
A ISO 15489 ela tem algumas recomendações sobre gestão de documentos, então é um padrão relevante de se adotar para melhores práticas. Já o EAC tem a questão de todo o modelo de requisitos para esses sistemas de gestão arquivística de documentos. Dependendo do contexto geopolítico, vão ser adotadas outras normas, então, na literatura internacional, a gente vai observar a presença de outros padrões. Então, é preciso compreender o que é aplicável no nosso contexto, e cada contexto geopolítico ele vai se adaptar às suas necessidades. Mesmo assim, outros estudos eles podem ser muito interessantes para se pensar adaptações no contexto brasileiro. Então, trago aqui alguns exemplos: o DOT 5015, o DIRGS, a MOREC, o RMS. Então, são alguns exemplos que podem inspirar-nos no nosso contexto. Desde a gestão já é importante pensar em questões de segurança da informação também, proteger os dados, mitigar os riscos, visando, né, a boa execução das atividades, das funções da organização. Então, tudo isso vai visar proteger a integridade, a autenticidade, garantir o não repúdio, que a pessoa não consiga dizer que não foi ela que fez aquela ação no sistema, garantir que a informação ela esteja disponível sempre que necessário, garantir que ela seja confidencial, somente determinadas pessoas tenham acesso, isso pode ser obtido por políticas de acesso, com perfis de usuário, algumas restrições. A segurança ela também vai visar a atualização dos componentes e também vai visar um backup. Então vejam aqui que o backup ele é somente uma parte da segurança da informação. A segurança vem a ser apenas uma política de todo o nosso ideal. Então, a gente sabe que no imaginário popular tem aquela solução que se chama backup, que acha que vai resolver todos os problemas de preservação, e não é. Backup é só uma pequena estratégia de apoio. Então, uma política de segurança da informação, ela vai ser basicamente amparada pelo grupo de normas ISO 27000. Vão ser consideradas outras questões, como assinaturas digitais, eletrônicas, a gestão de pessoas e dos processos, formação de equipes multidisciplinares, o controle do acesso físico e lógico. Não adianta ter um sistema robusto se a pessoa usa uma senha sequencial, 1, 2, 3, 4, 5 no sistema dela. Não adianta se ela sai e deixa tudo aberto no computador e não bloqueia o seu computador de trabalho. Também não adianta se não trancam a sala onde está o servidor informático, se ficar aberto, então teria um problema de acesso físico. E ela tem que ser em nível organizacional. Toda a instituição ela tem que estar seguindo uma política de segurança. Isso também vai valer para a política de preservação, para a política de gestão. Toda instituição tem que seguir, não adianta ser apenas um setor. Isso tem que ficar muito claro. E questões que são necessárias de se explicar para gestores durante a implementação de desse projeto. São muitas vulnerabilidades, então tem que ter os sistemas adequados. Não é qualquer solução, não é aquela nuvem que a pessoa usa, não é aquele backup no HD externo que o colega usa que vai resolver a solução. É preciso ter sistemas adequados que sigam normas sólidas para implementá-los. Então, vamos ter um combo de literatura científica e legislação. Não tem como fugir da questão da legislação, tem que se adequar a uma ou outra exigência que teremos. Então, isso é muito importante. E assim a gente pode demonstrar a autenticidade dos documentos que são custodiados nesses ambientes. Agora, já partindo para a parte de custódia confiável, que foca ainda mais em confiabilidade e autenticidade.
No ambiente digital, os metadados eles ganham um protagonismo muito significativo. Temos a questão da fixidez do documento, a sua variabilidade limitada, e como que é essa cadeia de custódia, no ambiente digital, como que ela acontece. Temos um ciclo de vida tradicional do documento analógico, que é basicamente aquela transferência, aquele recolhimento que vai envolver ali arquivo corrente, intermediário e o permanente, tendo no meio dessa cisão apenas uma etapa de eliminação, onde tudo era feito dentro das dependências de uma mesma instituição. Era algo tranquilo, confiável, e um processo relativamente simples, sem envolver software nem nada. Aqui estamos falando apenas de documentos analógicos, documentos tradicionais. Quando comparamos com a custódia digital, a custódia ela é feita por softwares. E considerando que teremos um CIGAD no ambiente de gestão e um repositório arquivístico, um RDCA, no ambiente de preservação, temos uma possível alteração de custódia na transferência desses documentos. Então, aqui vem um ponto de extrema fragilidade. O recolhimento, de fato, do arquivo permanente do intermediário do arquivo corrente do intermediário para o permanente, ele é um ponto de vulnerabilidade, porque documentos estão na custódia de um software. A partir de determinado momento, eles vão estar na custódia de outro software. Então, é importante que esse procedimento ele seja registrado por metadados e que ele seja monitorado por softwares que vão identificar onde estava esse documento e onde ele e para onde ele foi. Logo, esse arquivo permanente vai ser um ambiente que vai seguir normas recomendadas para preservação, vai ter um rol de metadados robusto, vai ser sujeito a auditorias, vai ter que atentar para questões de acesso e de difusão, questões essenciais no âmbito dos arquivos. Então, vejam que a custódia do digital ela é bem mais complexa por envolver mais de um sistema específico. E a confiabilidade em si, revisitando, o que que é confiabilidade? Basicamente, uma informação confiável é aquela em que se acredita. Não necessariamente ela é verdadeira, mas é uma informação que tem uma confiança, uma espécie de fé naquela informação. Ah, eu acredito nessa informação. Então, para se mostrar confiável, o sistema tem que demonstrar isso. Um dos passos vai ser manter essa cadeia de custódia ininterrupta, de modo que se pense, se demonstre que aqueles documentos que estavam na gestão permanecem confiáveis conforme eles vão para o repositório, para o ambiente de preservação. E para isso, os métodos utilizados em gestão, em preservação, em segurança, vão reforçar a confiança dessa custódia. É uma questão de método, de demonstrar ao público através de cartilhas, através de normativas, muitas vezes com linguagem acessível, por que somos confiáveis? Por A, B e C, por esses motivos. Isso também implica na questão da presunção da autenticidade, sempre relacionada ao processo de produção, de manutenção e custódia do documento. Então, a autenticidade ela se relaciona muito com o processo, não é uma coisa definitiva. Então, se muda algum processo na produção dos documentos, pode acontecer de eles não serem mais confiáveis. Se a custódia ela é interrompida, isso também pode afetar a confiabilidade. Por quê? Porque o digital é extremamente vulnerável, como vemos lá
na primeira parte da apresentação. Então, para a presunção de autenticidade, os documentos eles vão ter que manter o mesmo sentido, ok? Ah, essa autenticidade ela sempre vai ser ameaçada pela obsolescência, porque abre pontos de fragilidade para manipulações, questões como permissões indevidas no sistema e as próprias transferências de acervo, elas são pontos de fragilidade, atualizações de software, atualização do sistema de gestão, atualização do repositório, são pontos de vulnerabilidade. Não que não devam ser enfrentados esses pontos de atenção, se surge um software de repositório melhor do que o software atual, é interessante migrá-lo, por mais que isso seja um ponto de vulnerabilidade. A autenticidade ela também vai ser apoiada por metadados, tanto que façam descrição do seu contexto administrativo, estrutural, enfim, são vários tipos de metadados. E a autenticidade ela não pode ser criada, isso é muito importante. Ela tem que ser preservada ao longo do tempo. Então, um documento de um processo que nasce num processo correto de produção, ele é autêntico. Então, essa autenticidade ela vai ter que ser mantida durante toda a etapa da gestão, até chegar na sua preservação. A única coisa que pode acontecer com essa autenticidade é ser mantida ou ser perdida ao longo do processo. Se eu perco a autenticidade, eu não a recupero mais. Poderia se recorrer a algum outro tipo de outro mecanismo, como uma autenticação, que é uma etapa levemente abaixo da autenticidade, por exemplo. E os metadados aqui, eles vêm a ser essencial para qualquer estratégia de migração bem-sucedida. Também são essenciais para outras estratégias de preservação, claro. Destaco aqui a migração porque ela é muito mais utilizada. Assim, é possível registrar, inclusive, esse próprio histórico de migrações dos documentos, registrar todo o seu contexto. E até mesmo algum usuário mais avançado, ele pode compreender o ambiente tecnológico, do documento e de seus componentes digitais. Enfim, teremos vários tipos de usuários nos acervos, desde daqueles mais básicos até usuários mais sofisticados, que vão querer fazer uma pesquisa mais detalhada, explorando essas questões dos documentos. Então, há uma importância de se cuidar dos metadados, pois eles descrevem os seus próprios dados, que são basicamente uma informação adicional para dar contexto para aquela informação, para acrescentar mais sentido da informação. Aqui trago alguns exemplos ali de metadados, de editor de tag de metadados, enfim, é uma coisa bastante. Aqui um exemplo de conversão com perda de metadados, isso pode acontecer, isso é normal. Por isso, a importância das estratégias de preservação acontecerem no âmbito do repositório, que haja um monitoramento desses metadados, e que eles sejam inseridos, reinseridos após uma conversão assim. E agora eu trago alguns conceitos de fixidez, também é muito importante nessa questão da manutenção da autenticidade. A forma fixa, que é a questão do documento não variar, uma imagem vai continuar sendo sempre uma imagem. Conteúdo estável, que é basicamente que a informação do documento é sempre a mesma, é um conteúdo imutável. Para documentos analógicos, isto era mais tranquilo, a informação ela não saía do papel, claro que as tintas iam perdendo um pouco a intensidade, o papel ia ficando amarelado. Aqui no esquema do slide eu tento fazer uma simulação do que seria isso no longo prazo. Então, é tranquilo, não temos muitas alterações para documentos analógicos.
Fica aqui um conceito de forma fixa para vocês, a qualidade do documento arquivístico, do documento arquivístico que é segura, mesma aparência, mesma apresentação, toda vez que ele é recuperado. Então, acessou o documento é mesma aparência, mesma apresentação do documento. E o conteúdo estável já é que retorna a informação contida de uma forma imutável, desde que não seja feito um acréscimo de ou uma atualização, o produto ele retornaria sempre o mesmo resultado. Já a variabilidade limitada, ela vem a ser um conceito necessário para documentos digitais. Nesse caso, a forma e o conteúdo eles podem variar, mas com regras previamente definidas. Então, não é qualquer coisa assim que pode acontecer o que quiser com o documento. Não. São regras claras e sempre definidas antes. Isso força com que a autenticidade ela se ampare no conceito de propriedades significativas. Ok. Então, no esquema abaixo, ali tem ah, um pequeno exemplo de alteração que poderia acontecer num documento. Mudou as fontes dele, isso é algo ok. Mudou um pouco a apresentação, mas ele continua sendo o mesmo documento. Aqui trago um conceito de variabilidade limitada para compreender melhor. Então, ah, se assegura que as apresentações são limitadas e controladas por regras fixas. Então, vai haver um armazenamento estável do conteúdo. E dessa forma, a mesma interação, ah, a mesma pesquisa, a mesma busca, ela vai retornar o mesmo resultado. Isso é muito comum quando você vai utilizar um objeto educacional para aprender alguma coisa, utilizar um jogo no dia a dia. Você pode fazer muitas coisas naquele ambiente de uma plataforma, ah, só que dentro dessas muitas coisas, todas elas têm uma regra, que é o caso de um jogo, por exemplo. São regras claras. E sobre essa parte, o que é necessário transmitir para as demais pessoas que não são familiarizadas com acervos é basicamente que o sistema ele vai necessitar de requisitos específicos para manter a autenticidade. Também não é só aquela solução simples de instala um sistema e coloca os documentos lá que resolve. Não, ele vai ter requisitos. Logo, tem que se seguir padrões relevantes, normas ISOs, enfim, além da própria legislação. Demonstrar que essa linha de custodiantes da informação ela mantém-se ininterrupta, então é preciso ter o registro da sequência de custodiantes, a sequência de produtores, a sequência de preservadores, enfim, para assim atestar que durante todo o ciclo de vida do documento ele nunca esteve descoberto, sempre teve uma espécie de guardião para ele. E também é necessário já pensar numa plataforma de acesso que seja um espaço de interação para esse público, interação do público para o repositório. Então, são questões a serem pensadas. Agora vamos aprofundar um pouco para a preservação de longo prazo, a importância das políticas, as estratégias estruturais, operacionais, os repositórios digitais confiáveis, o modelo AIS, o modelo para auditoria. Bom, inicialmente a preservação digital, aqui trago um breve conceito, ela visa garantir o acesso à informação, mantendo a sua autenticidade, de modo que essa informação ela seja interpretada no futuro por uma plataforma que muitas vezes desconhecemos, que é diferente da utilizada na criação do documento. Então, é um desafio
que envolve o desconhecido, uma tecnologia que muitas vezes não se tem ideia do que surgirá. Ela vem a ser composta por procedimentos estruturais e operacionais. É importante também no projeto se definir essas políticas de preservação, antes mesmo de sair implementando as estratégias mais práticas, antes mesmo de se implementar o repositório, tudo começa com uma política, definindo previamente como que serão as ações gerais, vislumbrando questões como a própria sustentabilidade do repositório. O repositório ele não pode ser dependente de um projeto de alguma instituição de fomento que dura 2 anos, não pode ser algo assim, tem que ser algo mais de longo prazo. Ah, Já considerar nessa política as especificidades da arquivística. Essa política tem que prever uma revisão periódica de seus métodos, até porque as tecnologias mudam o tempo inteiro. Logo, a política ela tem que se atentar para isso, colocar algum tópico que exija que ela seja revisada a cada 5 anos, por exemplo, enfim, o tempo que se achar necessário. A política ela vai ser a base para elaborar o plano de preservação com ações mais práticas que vão ser tomadas em cada caso. Então, inicialmente, quando se fala de preservação digital, tem que se atentar para a política. Dito isso, temos também as estratégias de preservação digital, sendo a política a mais efetiva para garantir o acesso no longo prazo. E assim se define algumas questões estruturais, dentre elas a definição dos padrões que vão ser utilizados, quais normas serão seguidas, quais metadados vão ser preservados, qual será a infraestrutura necessária de hardware, de software, e as fontes de recursos, né, consórcios e outras fontes financeiras para garantir a sustentabilidade do repositório no longo prazo. Também tem umas estratégias operacionais, elas são intervenções bastante práticas nos documentos digitais, um conjunto de ações para fazer a sua manutenção, dentre elas as principais, a preservação de tecnologia, encapsulamento, emulação, migração, conversão e o refrescamento, também chamado de migração de suporte, são as estratégias mais usuais. Cada uma dessas estratégias ela vai ter uma aplicação que vai ser mais genérica, ou seja, para uma gama maior de documentos, outras vão ser mais específicas. Então, vou ter uma gama menor de documentos sendo coberta por uma estratégia específica. Algumas vão estar preocupadas com a proteção do objeto físico, a mídia, do objeto lógico, o documento em si. Outras vão estar mais preocupadas com a sua parte conceitual, que é a apresentação do objeto. Logo, essas estratégias que se preocupam com a parte conceitual, elas tendem a fazer alterações no objeto lógico. Isso não tem nenhum problema, desde que seja realizado de uma forma adequada. E todas essas estratégias, elas têm que ser implementadas dentro de um ambiente de repositório, responsável por todas as atividades de preservação, preferencialmente um repositório desenvolvido em software livre, de código aberto, que siga o modelo OAIS, principal norma da preservação digital hoje em dia. Ter recursos, mais uma vez eu destaco isso, enfatizo. Isso é muito importante para que todo o trabalho demandado ele não seja simplesmente perdido do nada. Porque pensem bem, assim, implementa-se um repositório, se consegue recurso para 3, 4 anos, depois de um tempo esse trabalho ele é interrompido, logo tudo que foi feito, tudo que foi gasto foi perdido. Que trago a imagem do modelo WISE, que inclusive tem uma nova versão
deste ano, 2025. Basicamente, o modelo WISE ele vai definir algumas responsabilidades essenciais ao repositório, que é negociar junto aos produtores a aquisição da informação, períodos de recolhimento, que seriam verdadeiros cronogramas, obter o controle dessa informação, no caso, obter o controle para poder migrar a informação, inserir metadados. Isso é basicamente uma forma de manipulação. O preservador ele precisa manipular a informação digital para que ela seja preservada. Só que é um manipular aqui no bom sentido, são fazer intervenções. Só que, tecnicamente, intervenções são mudar o conteúdo. Então, esse tópico do obter controle, ele tem que ser firmado junto ao produtor e especificar o que será feito. Serão feitas estratégias de migração, serão feitas inserções de metadados e outras ações necessárias para sua preservação. É nesse sentido, obter controle. Definir a comunidade designada, para quem são esses documentos, quem é que vai acessar. Através disso, pode-se fazer estudo de usuários para identificar os melhores formatos para essa comunidade, aquilo que é mais adequado para facilitar o acesso à informação. Logo, visar garantir a compreensão desse conteúdo. Seguir políticas de inclusão e exclusão, porque, por vezes, algum administrador do repositório pode inserir um documento por engano, e é necessário ter uma política para excluir o que foi inserido por engano. Tudo que é admitido, tudo que é excluído do repositório precisa ter uma justificativa plausível. Essa informação ela tem que estar disponível e ser disseminada. Por isso, a importância de uma plataforma de acesso que seja o canal de comunicação entre o público e o repositório, que seja até mesmo um ambiente onde o usuário ele consiga criar um login, gerenciar suas pesquisas, quem sabe fazer alguma solicitação, algum agendamento com a equipe do repositório. Enfim, a ideia aqui é que essa plataforma de acesso seja um ambiente onde o usuário se sinta pertencente, onde ele se sinta mais à vontade para fazer suas pesquisas. Basicamente, então, um repositório que segue o modelo LIFE é um ambiente que recebe os documentos de um produtor, onde tem-se um gestor que faz as atividades de preservação para um consumidor, um interessado que vai demandar pedidos de informação ao repositório. Basicamente, é isso. Teremos várias entidades nesse modelo, que é um modelo bastante complexo, então o produtor ele vai submeter um CIP, um pacote de submissão, que vai ser admitido pelo administrador do repositório, e assim, desses pacotes, eles vão sendo desmembrados ali entre o Archive Storage e o Data Management. Basicamente, vai ser fazer a gestão do objeto e a gestão de seus metadados, executar estratégias de preservação conforme recomendações do Preservation Plan, adicionar os metadados necessários sempre que forem executadas as estratégias. O consumidor ele vai fazer demandas para a entidade de acesso desse repositório. Então, a entidade de acesso ela vai coletar as informações que tem no repositório, o objeto e os seus metadados, e vai entregar um formato adequado ao consumidor. Por isso, ali tem um DIP para o consumidor, que é um pacote de difusão. O pacote de difusão ele tende a ser leve, que pode ser aberto em computadores menos sofisticados, que muitas vezes nem precisa de um computador para abrir aquele formato. Essa é a importância de democratizar esse acesso, que a pessoa consiga acessar aquele documento num dispositivo móvel simples. Então, essas são as diferenças entre os pacotes. O CIP com muita informação administrativa para testar a autenticidade,
o wipe já com muita informação de preservação, mantendo as administrativas também, e o DIP uma versão mais light, uma versão mais clean para o consumidor, para que ele consiga acessar a informação de uma forma mais ágil. É claro que o consumidor ele também pode solicitar um pacote mais completo, um pacote semelhante ao White, com mais dados. Por exemplo, em vez de querer uma imagem em PNG, uma imagem simples, ele pode solicitar um TIFF em alta qualidade para o repositório assim entregar ele em um formato mais robusto. Então, aqui uma visão geral do modelo WISE, ele é um modelo bastante complexo. Aqui eu só trago a imagem só para ter uma noção das interações entre as diversas entidades. Então, a norma ela explica cada um desses procedimentos. Então, ele é bastante desafiador de se entender no início, mas depois a gente percebe, depois de já se fazer alguma leitura da norma, de interagir nesse ambiente de preservação, a gente percebe o quanto isso aqui é importante, que é uma complexidade necessária. E aqui é o pacote de informação. Então, basicamente, a estrutura do wipe, ela vai ser assim. Teremos uma descrição desse pacote, teremos uma informação desse empacotamento, um- uma informação de conteúdo ali composta por um objeto de dados, que é o documento em si, e informações de representação, ou seja, tudo aquilo que o documento precisa para ser representado em ambiente digital. Então, a norma OAI sugere mapear tudo que for necessário, todas as informações de estrutura sejam necessárias para esse documento ser interpretado. E também temos a formação descritiva de preservação, que tem outras questões como proveniência, contexto, fixidez, direitos de acesso, informações de referência, enfim, várias informações que vão sustentar a sua autenticidade. Bom, ao longo da minha trajetória quanto pesquisador, eu fiz alguns artigos sobre o modelo WISE, então eu mapeei todo ele, cada seção, consegui explicar por meio de um artigo, sempre contextualizando no âmbito da arquivologia. Então, tem artigo mais introdutório sobre as responsabilidades, sobre o modelo funcional, o modelo de informação, migração dessas informações, interoperabilidade, etc. A postagem do blog segue no QR Code ao lado. E complementando a implementação do repositório, teremos a auditoria, que é o ideal que seja um processo independente, com critérios objetivos, para que assim seja possível atestar esse repositório como RDC, que seria um repositório confiável, ou no âmbito dos arquivos, o RDCA, que é Repositório Arquivístico Digital Confiável. Há alguns padrões de auditoria, como o TRAC, a CTDR, o Nestor e o Drambora. Destaco aqui o ACTDR, que é a ISO da auditoria, que é um dos padrões que tem sido mais discutidos nos últimos anos. Aqui uma imagem da CTDR, que também tem uma versão de 2025. Lembrando que essa versão da esquerda, essa colorida, vocês conseguem fazer um download gratuito na internet, é só buscando o nome dele. Com o modelo WISE, a mesma coisa. A auditoria ela vai se dividir em três partes: a infraestrutura organizacional com um aspecto muito mais político, de governança, de estrutura, de pessoal, responsabilidade, sustentabilidade financeira, essas questões dos contratos, as licenças, os passivos do repositório, enfim, são questões bem mais políticas, essa parte da norma.
A segunda parte da norma já é bem mais técnica, já visando a gestão do próprio objeto, então perpassando a questão da admissão, a criação do wipe, inclusive, o planejamento dessa preservação, como que acontece a preservação do wipe, a gestão dos metadados, a gestão do acesso. Então, é muito mais técnica essa segunda parte da norma. E a terceira, ela já é mais voltada para questões de segurança, infraestrutura de segurança, gestão de riscos, visando muito mais riscos de falha técnica das mídias, visando os ataques cibernéticos, questões de vírus, etc. Então, são basicamente as três partes da norma de auditoria. Mas para que tudo isso aconteça, novamente, precisamos da política de preservação digital. Esse tem que ser o primeiro passo, mesmo que não se tenha ainda a noção no seu projeto, na sua instituição, eu não sei quando vai acontecer o repositório, mas pelo menos já ter a política. A primeira coisa, começar com uma equipe multidisciplinar, porque sem a política não tem nenhuma obrigação de nada acontecer. Esse é um grande problema, quando não se tem essa obrigação. Logo, a gente precisa de equipes multidisciplinares, conscientizar essa equipe dos problemas de obsolescência, dos riscos de perca desse patrimônio arquivístico, no caso, de até mesmo um apagamento, um silenciamento dessas memórias digitais, porque, óbvio, determinados acervos eles podem ser perdidos para sempre em sua integridade e certos grupos sociais, enfim, eles podem ter um grande prejuízo na sua memória coletiva, sua memória social. O que é preciso descomplicar para gestores, que a preservação ela visa minimizar essas vulnerabilidades, que o repositório ele é o local mais seguro para custodiar e manter os documentos autênticos. A confiabilidade ela vai ser conquistada só por meio das auditorias, então são sequências de auditorias demonstrando bons dados, bons níveis de confiança. Não é só uma auditoria e nunca mais, não, é uma sequência, sempre demonstrando estamos confiáveis, seguimos confiáveis, e isso vai trazer uma percepção de que somos confiáveis. E toda essa base está na política de preservação. Novamente, posso ser repetitivo em falar da política, mas sem ela nada acontece. E todas as ações que seguem, elas têm que ser definidas previamente, seja na política ou seja também no plano de preservação. Nessa última parte, então, como seria um sistema de arquivos ideal, falar brevemente dessa abordagem normativa, trazer algumas considerações finais e algumas breves perspectivas. Se pensa na preservação hoje como uma abordagem sistêmica, ou seja, orientada por padrões, uma preservação muito mais normativa, então visando modelo AIS, ACPDR, do contexto dos arquivos temos as normas de descrição, utilizar padrões de metadados, então não se usa metadados aleatoriamente no objeto, se usa um padrão, se define algo para ser usado, modelos para gestão, que a gestão seja realizada com um CIGAD, seguir normas de segurança da informação, gestão de documentos, controle de qualidade, continuidade do negócio, se atentar para estudos bastante pertinentes, como interpares. Cada região, né, cada país vai ter o seu contexto geopolítico, então, resolução de arquivo nacional, aqui temos alguns exemplos do nosso Arquivo Nacional, enfim, entre outros estudos que criariam uma abordagem sistêmica, uma abordagem que é normativa. Logo, a gente passa a ser orientado por pacotes, que seria o ideal, sempre tramitar os documentos digitais nos pacotes de submissão, arquivamento e difusão, que são o CIP, o WIPE e o DIP, e partir para uma tendência de abandonar esse armazenamento em mídias que ficam jogadas.
aqueles CDs guardados numa caixa arquivo, guardados nem digo, né? É até uma palavra ruim dizer que ele está guardado, ele está jogado, ele está simplesmente depositado numa caixa arquivo e esquecido em alguma estante. E o CD está ali deteriorando sem nenhum tratamento. O disquete hoje em dia, então, seria praticamente impossível abrir um. Os HDs externos também são sujeitos às suas falhas, nem sempre os materiais são de boa qualidade, quando você compra eles sem pensar no processo de preservação, e os pendrives também são de fácil perda. Ah, então, são questões que temos que pensar, uma abordagem voltada aos pacotes, dentro daquilo que é ideal. Aqui, um modelo do que seria um sistema de arquivos informatizado, com EARC já no ambiente de gestão, sendo apoiado pela ISO ah, sobre gestão, o repositório com o modelo AIS, com a questão da auditoria, com a resolução do CONARC, enfim, as normas de descrição apoiando todo o ciclo de vida e a auditoria sendo exercida sobre o repositório. Então, já se encaminhando para algumas considerações finais, essa visão holística, integrada, ela vai se estender durante todo o ciclo de vida. Então, a gente rompe a linearidade de pensar gestão, preservação e acesso como caixinhas separadas. Já se produz o documento pensando na preservação, se faz a gestão pensando na preservação, se faz a preservação já pensando no acesso. Então, a gente rompe um pouco essa linearidade. A abordagem sistêmica normativa ela vem a ser embasada em padrões relevantes na literatura, embasada em legislação vigente, não é mais aquilo o que eu acho que é melhor, mas sim aquilo que é comprovado, que é o ideal. O sistema de gestão, no caso, o CIGAD nos arquivos interoperável com os outros sistemas administrativos para que ele possa já capturar o documento nesses softwares que produzem informações e documentos de interesse do arquivo, interoperável também com o próprio repositório para se poder fazer um recolhimento sem romper uma cadeia de custódia. No caso, essa cadeia se estendendo da gestão até a preservação, registrando toda a sequência de produtores, preservadores, custodiadores, enfim. Os pacotes de informação sendo os meios exclusivos para transferência e recolhimento dentro do ambiente de CIGAD, de RDC-ARC. E, claro, uma cultura organizacional que vincule todas essas políticas de gestão, preservação, acesso e segurança ao planejamento estratégico. Assim, as coisas elas podem funcionar melhor quando a instituição como um todo ela está preocupada com segurança, com preservação, com gestão e com acesso. Não pode ficar restrito apenas a um setor apenas, não pode ficar restrito somente a um setor de arquivo, tem que ser a organização como um todo. Então, o que é preciso mudar? Os sistemas eles precisam ser adequados às especificidades, interoperáveis entre si, né? Tem que existir essa compatibilidade entre os sistemas, né? Isso é muito importante para evitar um retrabalho. No caso, né, como arquivista, eu digo que é necessário ter um diálogo acessível, sempre levar empatia às necessidades do público, no caso, entender o que o usuário precisa, fazer os estudos do usuário, entender suas limitações tecnológicas também. Temos a questão do analfabetismo digital, também é uma questão pertinente nos dias de hoje, que é um empecilho para se ter o acesso à informação digital. Isso é algo que precisa ser considerado também por quem está na ponta ali fazendo essa mediação do acesso. Também é preciso ter como uma certa forma de prestar uma conta à sociedade que, por meio da elaboração de cartilhas explicativas, páginas web intuitivas, interação nas redes sociais, porque hoje em dia isso é algo muito pertinente para as pessoas, elas estão
extremamente conectadas, instrumentos de pesquisa inteligíveis, que uma pessoa que não tem conhecimentos técnicos de arquivo consiga entender. Então, tudo isso também, além de gerar confiança, facilitará o acesso à informação. Então, basicamente é isso. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço novamente o convite. Fico à disposição para perguntas. Quem quiser me contatar depois, também fique à vontade. É isso e o meu muito obrigado. É, pronto. Certo. A gente tá. O pessoal que já lhe aplaudiu, certo, Henrique? Agradecer demais a sua explanação aí. A gente vai aqui. Pronto, eu tirei foi o Henrique da tela. A gente vai aqui para o momento, acho que 10 minutos, né, de fazer aqui a rodada de perguntas, né, para dar sequência aqui a fala do professor Humberto. Mas deixa eu registrar aqui a presença da Agatha. A Agatha também, ela é aqui da nossa disciplina. Vou trazer a Agatha à tela para que ela se apresente brevemente. Ela ingressou aqui depois. Boa tarde, Agatha. Por favor, sua apresentação aqui para a turma. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos sim. Pronto, boa tarde. Meu nome é Agatha Palácio. Atualmente eu faço doutorado em odontologia na UFC. Meu projeto de pesquisa é com cerâmicas dentárias, né? São testes laboratoriais. E, assim, essa disciplina, especialmente esse tema, é super relevante, assim, para o meu projeto de pesquisa, né? Porque a gente trabalha com imagens, com dados, e essa questão de armazenamento, de preservação é muito importante, né? Porque enquanto ali a pesquisa está acontecendo, né? Tudo pode acontecer. Inclusive, eu queria rapidamente aproveitar essa apresentação para tirar uma dúvida, professor Henrique. Eu posso? Pronto, é a respeito de patente, certo? Por exemplo, o meu projeto de doutorado também envolve uma patente, né? Embora tenha toda essa parte de arquivamento, que inclusive eu já iniciei, né, o processo de colocar os metadados e tudo mais, enfim. Achei super interessante essa questão do OAIS, né? Realmente, assim, não conhecia e, embora, assim, pareça algo, assim, bem complexo e específico, né? Realmente a apresentação deixou isso, né, de forma mais clara e didática e, assim, simples de entender, né? Então, embora tenha essa parte, né, de armazenamento e de preservação, eu tenho muita dúvida com relação a essa questão da patente, né? Porque até onde a gente sabe é somente a forma de preservar é somente pelaquela parte convencional do INPE, né? Do depósito no INPE. A gente manda o processo C e tudo mais. Eu não sei se isso difere de PPG, né? No meu caso, programa de pós-graduação em odontologia, né? Enfim, mas é uma patente de invenção, né? E aí, a minha dúvida era justamente se existem outros meios, né, de preservar isso antes mesmo do depósito no INPE, né? Essa patente de invenção, no caso. Como eu disse, eu não sei se difere entre PPGs ou se tem relação, enfim, mas é mais relacionado a isso mesmo, né? Se existem esses outros métodos, né? Se esses exemplos aí de preservação, cabe também para essa questão da patente antes de ser aprovado totalmente pelo INPE. Deu para entender? Sim, entendi. Eu acredito que ela possa ser preservada pelas tramitações internas da universidade, porque ela vai tramitar de uma forma documental, claro que digital, né, mas é documento. É importante que ela seja tramitada administrativamente na universidade para que ela então seja preservada conforme os demais documentos digitais, né? Claro que se a universidade em questão ela não tiver um repositório, ela vai ter só um armazenamento em sistemas convencionais, digamos assim. Mas também caberia questionar o órgão que faz o registro oficial, como é que vocês estão preservando e fazer uma pesquisa via rede de acesso à informação, alguma coisa assim mais formal, que às vezes o pessoal atende
mais rápido também, porque nem todas as instituições elas saem por aí avisando, temos um repositório, não é uma coisa assim que se faça Entendi. propaganda, né? Entende? Mas seria muito interessante questionar a ponta do registro, e até enquanto não está registrado, seria interessante ver onde que essa patente está sendo registrada institucionalmente, se ela está dentro dos sistemas da instituição, se ela tramita na instituição ou se é só fora dela. Eu não consigo te responder com melhor precisão porque não entendo muito de patentes, não entendo nada de patentes, Isso. mas pela Aqui na lógica... UFC, pronto, na UFC o caminho, o setor ideal é o UFC Inova, né? Que eles têm cada vez mais se firmado nessa questão de registros e de lhe assessorar também na questão documental, né? ProInter, é uma pró-reitoria e tem a agência UFC Inova, tá? Obrigado, Agatha, até já, obrigado. Vou fazer aqui então uma rodada aqui de perguntas, tá? De debate, começando aqui pelo Júnior e a gente termina na professora Andréa, tá? Olá, professor Henrique, obrigado pelas informações passadas. A gente estava discutindo aqui e eu vejo que ainda, pelo menos para nós, usuários finais, que poderiam estar utilizando, que pode estar utilizando esses recursos, ainda pode ser algo ainda muito nebuloso falar a respeito de preservação digital, mas ao longo das aulas a gente vem observando diversas práticas e diversas maneiras que a gente pode fazer isso. E a primeira delas é sempre estar olhando aquelas políticas no início de você fazer a contratação de qualquer serviço de preservação. Então, a minha pergunta seria, para além de você observar a política da onde você está fazendo a contratação de um serviço para preservação digital, que outras boas práticas você recomendaria para um usuário final que quer fazer preservação digital do seu conteúdo? Preservação do seu conteúdo num sentido pessoal, assim. Isso. Os arquivos em casa. Bom, aí eu te diria que é bastante custoso você vai implementar uma estrutura de repositório para uma pessoa, né? Porque o repositório em si ele é caro. Mas você pode usar as boas práticas de formatos de arquivo abertos, pode pesquisar assim formatos adequados para imagem, para música, vídeo, coisas assim que minimizem as suas migrações, que tenham uma ampla compatibilidade, algum uso de software livre. Não vou te dizer assim que tenha que mudar tudo para software livre do dia para a noite, no uso pessoal, no uso pessoal, né? Com esse asterisco aqui, estamos falando com esse asterisco, mas que gradativamente você vá mudando para alternativas que tenham menos chance de ser obsoletas, pode conciliar para um usuário padrão, assim, para uma pessoa, você consegue implementar um backup de uma forma mais tranquila. Né? Para nós é mais tranquilo isso. Eu fiz ali uma pequena crítica ao backup durante a apresentação, porque institucionalmente a gente não pode pensar que isso vai resolver o problema. Mas pessoal, assim, pessoal, o backup ajuda bastante, mas é aquela coisa, é um backup no HD externo, é um backup em nuvem também, às vezes as duas coisas. Então, são algumas ações que você pode fazer. Eu não sei que tipo exatamente de documento você pretende preservar, se quiser complementar a pergunta, ou se é documentação em geral, ou se tem algo específico. Não, seria de maneira geral mesmo, professor. Geral, tranquilo. É isso, já criá-los em formatos mais adequados para preservação. Boa tarde. Eu gostaria de saber, assim, eu tenho um HD externo, só que eu emprestei para minha irmã, que trabalha no Ministério Público,
E eu pensando assim, mas quando é que tu vai me devolver o meu HD externo? Ela, não, mas é porque tem muita coisa nele, não sei o quê. Aí eu disse, mas eu gostaria de deixar salvo no meu HD externo. Aí falei para ela que eu queria salvar. Ela disse, não, mas é porque lá no Ministério Público tem sempre alguma coisa que eu preciso incluir, aí depois eu vou comprar um para mim, não sei o quê, e o meu HD externo ela ainda não me devolveu, assim. Então, a minha pergunta é, inclusive esse HD externo eu ganhei, foi um presente que eu ganhei. O HD externo, ele pode ser utilizado sem o risco no que se refere ao tema da aula de hoje? Sim, você pode utilizar o HD externo para algum armazenamento como backup, um backup pessoal. Quando a gente pensa no institucional, a gente não fica andando com HD na mochila para lá e para cá, porque o deslocamento do HD, ele é um dos fatores de degradação dele. Quanto mais ele fica andando para lá e para cá, se é um os HDs mais antigos, eles estragavam mais com esse balanço, né? Às vezes a pessoa larga em cima da mesa, às vezes acontece até de derrubar no chão, enfim, isso aí tudo pode danificar os setores, e sem contar o risco de perca do HD em si, enfim. Mas numa preservação pessoal, você deixa num cantinho ali, conecta no computador uma vez por mês, uma vez por semana, faz alguma cópia. Ah, ok de usar como cópia. Só que ele vai ter uma vida útil também, né? Vai durar para sempre. Talvez a cada 5, 10 anos seja interessante mudar de HD. Depende do uso dele, depende da frequência de atualização. Essas tecnologias, elas têm algumas especificidades. Então, seria basicamente isso. Ok. Primeiramente, parabéns pela fala, Henrique. Também sou arquivista, então eu compartilho de algumas inquietações. Sou arquivista aqui da UFC, né? E foi muito interessante você fazer uma abordagem geral, completa e complexa sobre o que é preservação digital, medidas de produção, salvaguarda. Você falou da importância de uma política de preservação digital, que, a meu ver, seria uma das principais coisas, pensar numa infraestrutura, pessoas, tecnologia, orçamento, pensar em ter um CIGAD, um repositório, um RDC Arc. É interessante porque as pessoas que não têm noção não imaginam a complexidade de que é trabalhar com arquivos institucionais, principalmente se a gente for pensar nas instituições federais de ensino superior, que tem um arcabouço teórico, metodológico e jurídico bem complexo. Então, as universidades, elas não têm a opção de escolher. Se a gente for pensar agora nas últimas portarias do MEC relacionadas aos acervos acadêmicos, ainda mais complexo, né? Mas a minha pergunta também vai ser complexa para encerrar. Pelo menos nós, alunos, né? Depois a professora André vai fazer uma pergunta. Eu já trago, claro que você fala de uma perspectiva institucional, né? Mas eu já trago para uma perspectiva mais local. Eu trabalho com comunidades quilombolas, com arquivos afrocentados. Aí eu te pergunto, como pensar medidas mínimas e proativas e contundentes para pensar a preservação arquivística de documentos nas comunidades quilombolas, principalmente por elas não ter recursos e não ter essa possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar, de ter um espaço, como a gente pensar em medidas e ações estratégicas que possam ser eficazes tanto para a captura desses documentos ou objetos digitais e como preservá-los. Não sei se eu fui complexo demais. Entendi a sua pergunta. Aí, nesse caso, não seria ideal começar do zero de novo, né? Porque, como você pontuou, né, é uma comunidade que não teria recursos para ter esse repositório.
Eu poderia, sim, então, alternativamente, estabelecer uma parceria com um repositório já existente. Daí você pode utilizar a infraestrutura de uma universidade federal, por exemplo, de algum outro instituto federal que já tem um repositório, ah, faz um puxadinho, vamos dizer assim, para que essa comunidade tenha o controle desse repositório adicional. Entende? Você usa uma infraestrutura, mas ali dentro vai ter um certo controle, para não ficar aquela coisa, a comunidade cedeu seu acervo para a universidade, entende? Você faz algum tipo de parceria, assim, para usar da infraestrutura tecnológica e coloca outro administrador e cada um vai conseguir mexer no seu acervo. Seria uma parceria, quase como um arquivo cooperado, algo assim. Seria o caminho mais econômico e já visando ter a equipe multidisciplinar. Então, seria algo de se conversar, buscar uma instituição que fizesse um projeto ali e já prevendo esse uso contínuo da estrutura compartilhada. É o que eu vejo assim, de mais viável. Muito bem. Henrique, parabéns aí pela sua aula para nós, é tão bem detalhada e serviu para reforçar algumas coisas que já temos estudado aqui na disciplina e fazer mais conexões, né? Muito bem estruturada. E para que você entenda um pouco melhor a diversidade das perguntas que foram trazidas aqui, essa disciplina aqui do mestrado em Ciência da Informação, ela recebe alunos de outros programas de pós-graduação. E o que esse grupo de alunos tem em comum? Todos eles, de alguma forma, são produtores de conteúdos digitais, para contextos diferenciados. Então, temos alunos da odontologia, alunos da farmácia, alunos da área de tecnologias educacionais, então, diferentes tipos de conteúdos digitais são focos de interesse deles, né? E temos também aqui aluno do programa de pós-graduação, que esse sim, né, tem mais base conceitual e prática disso, que é o Josivan aqui, que é arquivista, né? Então, nós temos uma diversidade de perfis aqui, de pessoas aprendendo sobre, reforçando a aprendizagem sobre a questão da produção de conteúdos digitais e a preservação digitais. Então, espero que isso explique a diversidade de questionamentos e de enfoques, né, que lhe foram trazidos aqui. E a pergunta que eu lhe trago, né, porque você tem aí, é um pesquisador e, ao mesmo tempo, é alguém que trabalha, né, com isso, né, no ponto de vista técnico, eu diria que como que a gente aproxima, talvez, não sei, na composição dessa equipe multidisciplinar que você menciona aqui como um dos caminhos de uma solução ideal ou mais adequada, como seria a composição, então, dessa equipe multidisciplinar para aproximar, né, quem toma as decisões de gestão, aqueles que são especialistas em preservação digital e aqueles que estão pesquisando e desenvolvendo esse tipo de conteúdo institucionalmente, né, em suas pesquisas, em suas disciplinas, em seus projetos de extensão, de tal forma que aquilo que institucionalmente é pensado, é definido, é estabelecido, dê conta de atender à demanda desse nível de usuário, e com a diversidade de formatos de recursos digitais que são produzidos, por exemplo, no âmbito institucional de uma universidade, né, no âmbito acadêmico, certo? É porque você viu aqui uma pequena amostra, uma pequena representação, né? Alguns preocupados em já dados de pesquisa que vão gerar patente, né? Outros estão desenvolvendo cursos online, outros vão fazer produtos bem específicos dentro da sua área, outros vão colocar um acervo documental, vão criar um acervo documental, provavelmente a partir de seus achados, né? Então, há uma diversidade de demandas, né? Todos dentro de uma mesma instituição. Existem também os aspectos pessoais, porque todos nós estamos estudando sobre essas questões e pensando nas nossas boas práticas enquanto pessoas produtoras de conteúdos digitais também, né? Então, assim, a minha pergunta, retomando aí, depois dessa contextualização, como seria, então, a composição dessa equipe multidisciplinar para tratar essas questões institucionalmente?
Bom, em um primeiro momento, considerando, né, um contexto universitário, criar algum comitê em âmbito mais amplo, assim, que via portaria de reitoria mesmo, instituir um comitê para documentos digitais, um comitê, assim, que ele fosse permanente, digamos, sem uma data para acabar, algo assim. Pelo menos é o que já temos na FURG aqui, né? Estamos começando ainda, estamos bem no início, mas já temos alguns resultados, assim. Paralelamente a isso, tem aquelas coisas que a gente consegue fazer sozinho, digamos, da forma disciplinar, que é uma política de arquivos. Então, muitos arquivos, por vezes, não têm sua política de arquivo. Então, já começa ali, é algo que o arquivo ele conseguiria fazer só entre a equipe, já é um primeiro passo. Um segundo passo, ter um comitê de documentos digitais, dali demandar alguns grupos de trabalho, por exemplo, eu trago o exemplo que fizemos na FURB, o grupo de trabalho da privacidade, teve um pessoal que foi lá, analisou o LGPD e fez a política de privacidade com a instituição. Teve o outro comitê que eu até pude participar, que foi de segurança, teve alguma análise de norma de segurança e foi feita a política de segurança, já aprovada lá pelos conselhos superiores e tal. Então, o próximo passo seria reunir uma equipe para fazer a política de preservação digital, né, em nível institucional. Basicamente, os profissionais da informação para fazer a política, mais a equipe de tecnologia. Pode-se fazer até um mix, por exemplo, de ter professores e técnicos daquela mesma área, representantes dos dois lados, que por vezes a gente acaba tendo enfoques diferentes. Então é muito interessante ter uma pessoa um pouco mais voltada ao trabalho técnico e uma pessoa mais voltada à pesquisa. Então vai fazendo uma dobradinha assim, um professor e um técnico de arquivo, um professor e um técnico de biblioteca, um professor e um técnico de ciência da computação, engenharia da computação, enfim, os cursos da informática que tiver, vai capitaneando eles ali para dentro desse grupo para resolver essa questão da política. Acho que assim é um método simples de se fazer, porque não envolve muitas questões jurídicas no primeiro momento, ainda bem tranquila a política. Depois pega-se aqueles desdobramentos, por exemplo, vamos precisar de algo relacionado ao direito autoral, porque o repositório vai ter algum material que vai ser preservado, enfim, vai precisar de uma política de aquisição. Daí, então, cria um grupo específico para tratar aquela demanda, porque senão a gente teria que ter uma equipe multidisciplinar muito grande no início. Então, vai pegando pequenos grupos multidisciplinares para resolver problemas não tão específicos, mas que se convergem. No caso, a política de preservação, ela claramente vai convergir ali, arquivo, biblioteca, museu e área de informática. Eventualmente, depois, pode-se fazer uma normativa para acesso. Então, pode-se convidar, quem sabe, algum historiador, enfim. Então, eu vejo dessa forma. Claro que tem outros caminhos também são possíveis. Procurar manter a diversidade, a questão da paridade também, né, Henrique? É um desafio enorme aí nas instituições. Tá. Agradecer demais aí sua fala, convidar você a ficar aí nos bastidores aqui com a gente. Claro, trazer agora o professor Humberto aqui à tela, que vai aí nos brindar também, nos presentear com o seu conteúdo ministrado aqui, compartilhado aqui com essa turma, né?